Oi! Esse vídeo faz parte do projeto Temas Contemporâneos em Psicologia Social e tem por objetivo apresentar alguns conceitos básicos sobre tecnologias e subjetividade. Começo com uma pergunta. Por qual motivo, quando nos referimos à tecnologia e sua evolução constante, temos como referência filmes futurísticos, robôs e carros voadores? A tecnologia vai além dessas concepções. Segundo Kensky, 2004, tecnologias são um conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade. E vejam quantos exemplos de tecnologia estão presentes no nosso cotidiano. Como, no passado, algumas funções eram exercidas sem o auxílio desses utensílios, e de que forma o ser humano foi percebendo e reconhecendo a necessidade de modificação. Partindo de uma visão mais ampla, apresentamos a definição trazida pelo engenheiro da Itaipu Binacional, João Ricardo Leal da Mota. Na opinião dele, tecnologia é quando utilizamos o nosso conhecimento técnico, científico e empírico para a solução de problemas, através da criação de dispositivos eletroeletrônicos, softwares, novos materiais, processos de manufatura e também o seu aperfeiçoamento. E, além disso, será que o conceito de tecnologias abrange apenas produtos e equipamentos? Estamos rodeados pela tecnologia e, de alguma forma, ela já faz parte de quem nós somos. Levamos o smartphone para todo lugar. Em um cenário de home office, mantemos o computador constantemente ligado e também registramos momentos importantes da nossa vida com a câmera fotográfica. Nossa percepção sobre nós mesmos e a nossa própria personalidade também é moldada pelo cenário em que estamos inseridos. E as técnicas? São as maneiras, jeitos ou habilidades especiais de lidar com cada tipo de tecnologia para executar ou fazer algo. Nesse sentido, podemos compreender que técnica é diferente de tecnologia. Se, por exemplo, existem novas tecnologias para a pescaria, também existem novas técnicas para executar essa função. E a relação entre tecnologias e sociedade? Na maioria das vezes, a evolução social do homem se confunde com as tecnologias desenvolvidas e empregadas em cada época. No entanto, a evolução tecnológica não se restringe apenas aos novos usos de determinados equipamentos e produtos. Ela está relacionada também a outros comportamentos, outras formas de se comunicar, outras formas de aprender e ensinar. Compreendemos, então, que o advento e o intenso desenvolvimento das tecnologias contemporâneas penetram as dobras sociais, influenciando cada vez mais as formas de relacionamento entre os sujeitos e produzindo processos de subjetivação baseados e impulsionados pela lógica digital. A criação de um novo espaço de valores e representações dependentes desses recursos corrobora a disseminação de uma cultura digitalizada que determina, consequentemente, configurações inéditas das relações do sujeito com o seu entorno. No mundo contemporâneo, o encontro das subjetividades com a variedade de estimulações trazidas pelos recursos globais, incluindo-se os tecnológicos, somadas às demandas flexíveis que vêm de diversos campos da vida, tem povoado as subjetividades, abre aspas, com uma miscelânea de forças de toda espécie, vindas de toda parte. Mancebo, 2003, página 83. Como consequência, as possibilidades subjetivas são multiplicadas, os padrões comportamentais são ampliados e, no limite, a estabilidade identitária é impactada. Isso parece familiar? Conforme Guattari, 1990, na era das revoluções informáticas, do surgimento das biotecnologias, da criação acelerada,
de novos materiais de uma maquinização cada vez mais fina do tempo, novas modalidades de subjetivação estão prestes a surgir, o que justifica a discussão das forças que as afetam. A partir das concepções de Passos e Barros, 2000, página 8, por subjetividade podemos entender não um estado de coisa ou estrutura, mas um processo de subjetivação, ou um processo de construção de si. Segundo Márcia Moraes e Cristiane Silva, autoras do artigo Tecnologia e Subjetividade, Intimidade Mediada por Computadores, a subjetividade é produzida por instâncias individuais, coletivas e institucionais. Na heterogeneidade dos componentes, vários vetores devem ser considerados: o ambiente familiar, a mídia, a violência urbana, as artes, os grupos, as experiências vividas, entre tantos outros fatores que dizem respeito à ordem de um coletivo. Para Guattari, 1992, a subjetividade contemporânea é caracterizada por um apego arcaico às tradições culturais, paralelo à modernidade tecnológica e científica. A subjetividade está em circulação nos conjuntos sociais de diferentes tamanhos. É essencialmente social, assumida e vivida por indivíduos em suas existências particulares. O modo pelo qual os indivíduos vivem essa subjetividade oscila entre dois extremos: uma relação de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetividade, tal como a recebe, ou uma relação de expressão e de criação, na qual o indivíduo se reapropria dos componentes da subjetividade, produzindo um processo de singularização. Guattari, 1992, página 15. Tecnologia, trabalho e subjetividade. O trabalho mediado pelas novas tecnologias favorece a diminuição da visibilidade, ou seja, o olhar simplesmente humano é abandonado para, num processo de alienação, tornar o outro uma coisa. De um modo geral, o mercado de trabalho também é radicalmente transformado nesse contexto mediado intensamente pela tecnologia. Segundo Mancebo e Lopes, 2004, os termos flexibilidade, mobilidade e agilidade têm como pano de fundo o fim do horário regular de trabalho, o uso crescente do trabalhador em tempo parcial, temporário ou subcontratado e uma requisição contínua de novos atributos aos envolvidos. Precisamos produzir mais, nos manter sempre atualizados e permanecer disponíveis a qualquer momento. Nessa lógica, há um conjunto de transformações cotidianas que implicam uma intensificação dos processos de trabalho e que imprimem novos ritmos à vida dos sujeitos e ao modo como se relacionam entre si. Nesse vídeo, produzido pelo acervo EducaPlay BR, com ilustrações de Leandro Almeida e sonorização de Rodrigo Mendes, podemos compreender um pouco mais sobre a evolução tecnológica. A animação trata desta evolução, desde a busca pelo alimento, da descoberta do fogo, da criação de novas ferramentas para a caça, o surgimento das ferramentas pós-evolução industrial, o uso do computador pelo homem moderno e a criação das redes sociais, a busca pelo último modelo de celular e, por fim, a geração que já nasce dominando o uso dessa tecnologia. E a título de conhecimento, trazemos aqui as características mais marcantes das 4 revoluções industriais ocorridas até hoje. Primeira Revolução Industrial, 1784. Mecanização dos processos através da energia hidráulica e do vapor. Segunda Revolução, 1870. Início da produção em massa, proporcionada pela aplicação da energia elétrica. Terceira Revolução, 1969. Automação dos processos,
através de CLP, controlador lógico programável, e introdução de robôs ao processo. E quarta é a Revolução Industrial, que acontece hoje com processos autônomos proporcionados por tecnologias cibernéticas. Percebem como tudo que está à nossa volta se encontra em constante modificação? A evolução das tecnologias tem influência direta sobre nós e sobre a forma que nos relacionamos uns com os outros. Agora, vamos pensar juntos em alguns questionamentos. Como a tecnologia pode influenciar nos processos de subjetivação constituídos na sociedade? A quarta revolução industrial é responsável por diversos avanços tecnológicos. Entretanto, até que ponto é possível manter a própria subjetividade sem ser inconscientemente influenciado pelas redes? Para você, qual a relação entre tecnologias e subjetividade? E por fim, quais os efeitos da relação entre trabalho e tecnologia nas relações sociais? Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração desse conteúdo. E muito obrigada! Até o próximo vídeo!